Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Barco da Vida. Estamos no Evangelho de Mateus 14, versículo 22, a parte A que diz: Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Queridos, como eu disse anteriormente, barco dentro desse contexto bíblico e espiritual, ele traz muitas informações. Eu posso dizer que a primeira forma de nós compreendermos o que é o barco para a vida espiritual, eu digo que é lugar de discípulo. Barco é lugar de discípulo. E por quê? Perceba que diante daquela grande multidão, aquela imensa multidão que estava ali rodeando Jesus, ele poderia ter chamado algumas pessoas para entrar no barco com ele, convidado: olha, já que passamos o dia inteiro aqui operando sinais e maravilhas, e algumas pessoas estão bem próximas a mim, então vamos fazer o seguinte: entre alguns de vocês aqui no barco, vamos atravessar juntos. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus simplesmente olhou para um grupo que estava ali, que eram os discípulos, e ele mandou e ordenou que aqueles discípulos entrassem naquele barco, porque Jesus sabia, irmãos, muito bem que seus discípulos enfrentariam uma situação muito difícil, uma situação de grandes tempestades, de maremotos, de ventos fortes, de ondas indo em sua direção. Então, o que Jesus faz? Ele coloca exatamente naquele barco quem ele sabia que poderia enfrentar aquelas ondas. Jesus conhecia quem estava ali com ele. Eu lembro que muitas vezes há pessoas que elas só querem entrar no barco, mas qual é o barco que muitas pessoas escolhem? Escolhe o barco do amor, o barco da euforia, o barco do entretenimento. Observe que normalmente no período de final de ano, sempre você vai ver alguns iates sendo alugados para as pessoas ali fazerem suas festas, seus entretenimentos com bebidas, com mulheres, drogas e por aí vai. A gente que só gosta desse tipo de barco, mas no barco de Jesus não funciona desse jeito. Entenda isso. Certa vez, eu posso dizer até agora recente, eu fui em missões lá no Rio Grande do Sul para ajudar aquelas pessoas que ainda estão atravessando um momento muito difícil depois em que suas casas foram cobertas pelas águas e lama e por aí vai. Mas eu lembro que o organizador desta equipe, ele disse que para este tipo de missão era bom que fosse militares e veteranos que serviram as Forças Armadas. E não queria que pessoas que não se encaixassem com esse perfil fossem, mas alguém disse: não, nessa próxima missão vamos botar pessoas que não são, que não têm esse perfil militar para ir, vamos botar alguém para estar com a gente e tal. E aí abriu-se uma exceção para que algumas pessoas que nunca experimentaram o serviço militar fossem com a equipe. E eu lembro que quando essas pessoas se juntaram, chegaram na equipe, diante de algumas situações que elas passaram, quase que esta missão foi por ralo abaixo, quase que terminou a missão, porque diante de algumas situações, aquelas pessoas, elas não estavam prontas para aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço, aquele tipo de missão, e aí foi uma situação muito constrangedora, muito chata. E por que isso? Porque quem organizou esta missão sabia que para estar nela tinha que estar preparado para enfrentar as dificuldades que viriam pela frente. Queridos, há um ditado que diz assim: mar calmo nunca faz bom marinheiro, ou nunca fez bom marinheiro. Então entenda, para entrar no barco de Jesus, precisa ser discípulo, precisa estar pronto para enfrentar, seja os ventos, seja as ondas, seja as tempestades. Por isso Jesus não colocou qualquer pessoa no seu barco, ele
colocou discípulos. Discípulo é o mesmo que aluno, é o mesmo de alguém que está pronto, preparado para aprender. E se nós não estivermos preparados para aprender, para ser discípulos, seja os ventos, as ondas, as tempestades vão nos sucumbir. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos discípulos no barco de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser discípulo no teu barco. Em nome do Senhor. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, minha irmã, meu irmão, curta, comente, compartilhe. Você não é inscrito? Se inscreva no canal, me ajude a propagar o Evangelho do Senhor.